Candidata do PCdoB à presidência da República, Emanuela Dávila, esteve em Aracaju ontem. Concedeu entrevista coletiva, visitou obras na capital e surpreendeu ao público presente quando elogiou as ações de Erivaldo Nogueira e André Moura em busca de melhor qualidade de vida para a população. É engraçado, né? Porque muita gente, principalmente da esquerda, quer ver o diabo, não quer ver André Moura, né? Que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas na hora de recorrer a André Moura, ele passa a ser tratado como São André. Sem aqui querer fazer defesa e muito menos me posicionar contrário ou a favor de ninguém, não é esse o meu objetivo. Mas há a necessidade do reconhecimento, porque a pior coisa do mundo é a ingratidão. Há bem pouco tempo atrás, o ex-governador Jackson Barreto foi recebido diversas vezes no gabinete de André e postou fotos com ele, elogiando a performance de André como líder do governo no Congresso Nacional. Bastou deixar o governo, o mesmo Jackson Barreto passou a falar mal de André. Na eleição de 2014, André e Eduardo foram vítimas de um marketing violento do mal. Tiraram do diabo e colocaram neles dois. Infelizmente, algumas pessoas acreditaram. André Moura, em números reais, conseguiu para a Sergipe mais de R$1 bilhão. Como assim? Liberação de verbas, com o prestígio dele na condição de líder do governo do Congresso. Alguns exemplos podem ser dados, como o projeto Jacaré-Curituba. Eu não sabia, reconheço, meu caro Ângelo Márcio, tenho certeza que você também não tinha essa informação, que está em Sergipe o maior perímetro irrigado da América Latina. Não sabia. O Jacaré-Curituba é o perímetro irrigado, o maior perímetro irrigado da América Latina. Olha que números. De lá sai diariamente de 7 a 10 caminhões de quiabo. Só quiabo. Só quiabo. Sabe para onde? Para o estado da Bahia. Porque lá se faz muito caruru. Você imagine 10 caminhões fechados todo dia de quiabo. Aí vem macaxeira, acerola, goiaba, batata. Olha, é uma loucura aquilo ali. Mas sabe o que aconteceu? O governo do estado simplesmente fechou os braços. Um conjunto de eletrobomba, que é responsável pela distribuição da água para o perímetro, quebrou. 3 meses. 3 meses os irrigantes passaram sem molhar suas plantações. O que aconteceu? Perderam praticamente tudo. Sabe por quê? Porque o conjunto de eletrobomba quebrou e não tinha quem consertasse. Porque até hoje não há uma definição. Quem é que cuida? A Codevasf, é o INCRA, é o governo, e aí fecharam uma comissão de irrigantes. Procurou André Moura. Pediu aí, não sei se você pode fazer contato com o André aí, seria importante isso. Aí, o André Moura disse, olha, eu não posso prometer, mas eu vou a Brasília tentar resolver essa situação. Foi a Brasília e conseguiu, através da Codevasf, e isso teria que ser autorizado pelo Ministério da Agricultura, Irrigação, e André conseguiu, em uma semana, resolver a situação. Eu estou dizendo isso porque eu estive lá. Ninguém está me contando. Eu estive lá. E pude ver a felicidade de Irmão Bino, por exemplo, que é um dos líderes.
de Pepeta, que é uma senhora líder de muitos, de dezenas, centenas de agricultores. Aí não é para agradecer, não. Aracaju, esse ano, só teve Forró Caju graças a André Moura. Quer dizer, e o prestígio dele. Não é que ele tenha dado dinheiro do bolso dele, né? É usar o prestígio para melhorar as condições de vida da população. Seja através, por exemplo, Itabaiana. Itabaiana tem recebido poucos recursos através de André Moura para a pavimentação de ruas, por exemplo. O prefeito Valmir tem dito isso todas as vezes que concede entrevista. Mas são os 75 municípios sergipanos. Algumas pessoas que se dizem esquerdistas, e inclusive jornalistas, viu? Fazem um coro contra André Moura, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, que responde isso, responde aquilo. Veja, é notícia? É. Mas houve alguma condenação de trânsito julgado do que responde André? Não. Independente disso, o que ele tem feito para o Sergipe é bom? É. Porque André Moura, com o seu prestígio político, conseguiu carregar recursos para Sergipe mais do que o próprio governo do Estado. Muito mais do que o próprio governo do Estado. E são muitas as demandas que ele tem resolvido. Garantido emprego e renda. A Codevasf entregou recentemente mais de 500 títulos definitivos de terra. Sabe por quê, Ângelo Massa? Lá no projeto irrigado tem mais de 9 mil pessoas, olha. Imagine. 9 mil pessoas. Mas você sabe o que é que os governos do PT fizeram? Foram lá, instalaram os equipamentos, né? E abandonaram. Para quê? Para que essas pessoas andem de pires na mão atrás deles. Não é assim, tem que ser uma política de governo, tem que ser uma política para os perímetros irrigados definitiva. São necessários 5 conjuntos de eletrobomba. Tem 2 e 1 quebrou. Agora, com esses recursos que o André conseguiu, estão consertando o outro, e André esteve lá sexta-feira, confirmando que mais um conjunto de eletrobomba será enviado para lá. Por que estou dizendo tudo isso? Porque a pré-candidata à presidência da República, do PCdoB, Manuela Dávila, esteve em Aracaju. E lá foi perguntado a ela, o partido aprova a nível nacional essa aproximação de Edivaldo Nogueira com André Moura, que é líder do governo Temer, porque ela esculhambou o governo Temer. E ela aí teve que dizer, olha, não posso dizer o contrário, Edivaldo Nogueira estaria errado se não tivesse procurado André Moura. E André Moura estaria errado se não tivesse usado seu prestígio para liberar esses recursos. Veja, uma pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, que chama o governo Temer de golpista, disso, daquilo, mas o dinheiro, que não é de Temer, não é de André, é meu, seu, nosso. Mas o governo libera para melhorar as condições de vida. Mesmo assim, essa turma ainda esculhamba o governo. E o próprio André Moura. Tanto que ela evitou falar no nome de André, disse assim, não, Edivaldo Nogueira está correto porque foi para Brasília, atrás de recursos para Sergipe, para a capital. E o governo, com o nosso dinheiro, liberou. Ela nem falou o nome de André. Aí o repórter insistiu. Então a aproximação do PCdoB com o líder do governo no Congresso Nacional é bem vista pelo partido. Ela não teve saída. Aí alguém, nos programas de televisão do governo agora, nessas eleições, vai ter coragem de esculhambar André? De esculhambar Eduardo, que foi quem mandou mais recursos da saúde em todos os tempos para Sergipe? Não é só ele não, Valadares. Eu estou falando, não é defendendo, pelo amor de Deus, longe de mim, candidatura de quem quer que seja, até porque não existem candidaturas, e sim pré-candidaturas. Eu estou falando do modelo econômico que é empregado no país e que passa pela política.
Pelo prestígio político. Marcelo Deda, governador, compadre do presidente da República, nunca trouxe para Sergipe tanto dinheiro como agora André trouxe. Há de se reconhecer isso. Olha, e Marcelo Deda era compadre de Lula e frequentava a casa de Lula. Mesmo assim, nos 2 governos de Lula, não se liberou tanto dinheiro como o governo Temer liberou agora, através de André Moura. Há de se reconhecer. A questão dele candidato a isso ou aquilo é um problema dele e dos eleitores. Agora, o trabalho dele como deputado federal, como líder do governo do Congresso Nacional, para o estado de Sergipe, rendeu e rendeu bem. Não há de se negar isso. Porque eu tenho certeza que, apesar do que dizem de André, mas os próprios adversários dele, eu acredito, não terão coragem de fazer o que fizeram com ele em 2014. Algumas liberações ainda não chegaram, sim. Mas vão chegar. Paulatinamente. E, meus amigos, eu estou dizendo isso pelo seguinte: quando o político trabalha, o povo reconhece. Está aí Valmir Francisquinho. Por mais que a oposição faça, por mais que a oposição minta, por mais que a oposição nova e velha de Itabaiana calunie, por mais que os rádios das oposições mintam, esculhambem, inventem, o prestígio do prefeito de Itabaiana só faz aumentar. Dentro e fora de Itabaiana. Por isso que eu disse ontem aqui, eu, se fosse o prefeito, nem estaria preocupado, e eu sei que ele não está, mas eu estaria menos, né, prefeito, preocupado com esse tipo de agressão que ele sofre diariamente, porque vem de pessoas insignificantes e que muitas vezes nós aqui damos ibope. Né? Porque a mentira, o denuncismo, a falácia, por si só se destrói. Eu tenho uma gravação de um ouvinte que ligou para cá quando o Valmir estava dando entrevista a Roosevelt, né? Eu ouvi ele falando sobre o que eu estou dizendo aqui. Não sei se foi Fábio ou alguém assim. Tony, pronto, é aquilo ali. Valmir Francisquinho é muito mais do que isso. A administração municipal itabaiana é muito mais do que isso. Então, cada vez que eles mentirem lá, a gente tiver que vir para cá correndo, desmentir, ora, eles vão bater palma, tá vendo? Estou incomodando. E não incomoda, porque politicamente já está provado que não incomoda, ao contrário. Esses vomitadores de microfone não significam absolutamente nada, nem ele e nem os seus líderes, diante da administração que está sendo feita em Itabaiana. Portanto, a cada crítica uma obra. A cada crítica uma ação. A cada mentira, uma inauguração. A cada calúnia, o início de uma obra. Isso sim. Porque o povo reconhece quem trabalha. E já reconheceu o Valmir em 3 oportunidades. Na primeira candidatura de prefeito, na segunda candidatura de prefeito e na candidatura de deputado aqui, quando ele apoiou. E aqueles que ele apoiou e trabalhou, foram mais votados em Itabaiana. Por isso, Valmir Francisquinho se tornou um líder estadual. E não dá para Valmir Francisquinho, líder estadual, estar preocupado com um vomitador de microfone. Não é possível. Isso por si só se destrói. É o caso de André Moura, que está aí, pré-candidato ao Senado, e segundo as pesquisas autorizadas pela Justiça, se encontra bem. Por quê? Porque ele tem trabalhado para liberar recursos para Sergipe. Itabaiana hoje é um canteiro de obras. Aliás, hoje, de 2013 para cá, se transformou num canteiro de obras. Não adianta mentir. Ah, tá cobrando R$10 de carroceiro. Ah, não sei. Isso é coisa de menino barrigudo. Isso é coisa de vomitadores de microfone cheirando a xixi e a álcool. Que não sabem dizer coisa com coisa. Que não sabem fazer verdadeiramente jornalismo. Não se faz jornalismo com invencionice, com calúnia, com falácia. Porque aquele que a gente tenta atingir cresce mais ainda.
cresce mais ainda. E isso tem acontecido em Itabaiana. Cada campanha que a oposição nova e a oposição velha colocam no ar contra o prefeito, ele cresce mais, porque a população sabe que é mentira. Porque em Itabaiana todos conhecem todos, e todos conhecem Valmir. 5 mandatos de vereador, 2 de prefeito, pelo amor de Deus. E quem conhece Valmir votou nele. Tá vendo? Quem conhece Valmir votou nele. Eu estive no Carrilho com o próprio Valmir um dia desse. E o cidadão me chamou para dizer, eu até perguntei, amigo, é bom, mas, né? Mas veja, ele me chamou para dizer, olha, Carlos Filho, tá vendo o asfalto passando aqui naquela avenida principal? Ele disse assim, olha, eu e minha família, aqui, mais de 15 pessoas, sempre votamos com o Luciano Bispo. A partir do prefeito Valmir, com as suas obras, não votamos mais. Porque nós não somos massa de manobra. Não votamos por cabresto, nem somos fanáticos. É preciso votar em quem trabalha. E quem está trabalhando é Valmir e Francisquinho. Foi o que ele disse. Eu nem perguntei, nem conheci o cidadão. Mas ele disse isso. Ferreira, uma mulher hoje falou no programa de Rússio Santana que esse ano não ia votar em ninguém. Sim. Mas depois que Valmir colocou o asfalto na rua dela, ela agora disse que está disposta a ir para a urna. Tá vendo? É o que eu estou dizendo, meu amigo. Não, aí ficam esses vomitadores de microfone, caluniando e mentindo. E a gente aqui preocupado, não tem que se preocupar. Porque o povo não acredita, senhor prefeito. O povo não acredita nesse pessoal. Itabaiana hoje, Valmir, acredita no senhor. Acredita no seu trabalho, na sua seriedade. Porque tá vendo, não é porque Valmir é bonitinho, é novinho, não. Até porque eu não acho ele bonitinho, né? Por favor, não me confunda, né? Então veja, mas não é porque é novinho, não é porque... Eu não dou nem cartaz. Como? Eu não dou nem cartaz. Entendeu? Não é por isso, não. É porque o rapaz trabalha. O rapaz trabalha e as obras estão aí para todo mundo ver. Então não dá para ficar preocupado o tempo todo com o que dizem esses irresponsáveis no microfone. Pelo amor de Deus. Porque senão a gente vai dar valor a quem não tem. Ibope a quem não tem. Eles são pequenos demais. 2016 mostrou isso. A Rádio Princesa FM fez uma campanha contrária a Valmir 4 anos. Foi que adiantou. Saiu de 3 para 17 mil, mais de 17 mil a diferença. E essas pessoas, prefeito, que são contratadas e pagas apenas para mentir, não tem nenhuma credibilidade com o povo de Itabaiana. Acredite nisso. Quem está falando aqui é quem faz jornalismo há 43 anos. E olhe, Orelha, pode anotar o que eu estou dizendo aqui. Eu sei bater e sei reconhecer. Agora, dentro de uma lógica, de uma ética e de uma responsabilidade. De uma ética e de uma responsabilidade. Não é inventando fatos. Coisa que esses meninos aí não sabem. Por isso eles não têm nenhuma credibilidade. Por isso eles não são, eles podem até ser ouvidos, porque a turma gosta do oba-oba, né? Mas ninguém segue, prefeito. Os líderes da oposição nova e velha estão comendo o pão que o diabo amassou com as suas obras. E não conseguem se sobressair, mesmo bancando programas de rádio o dia inteiro. O senhor sabe, o senhor tem números que mostram isso. Cada vez que bate em Valmir, ele cresce mais. Nós aqui temos que nos preocupar em fazer jornalismo, em divulgar as coisas boas, informar a população, deixar a população informada, falar, liga pra cá, participar, os repórteres nas ruas. Isso é que tem que ser feito, porque nós temos 2 horas de programa, significam um tempo reduzido. Se eu passar o tempo todo aqui, preocupado com quem está falando mal de mim, ou de quem quer que seja. Porque são pequenos, porque são insignificantes, porque são pagos para isso, são teleguiados. E a população de Itabaiana é uma população extremamente inteligente.
e sabe diferenciar o joio do trigo. Pode ficar certo disso. O desespero é deles, não tem que ser de Valmir. O desespero tem que ser deles. Ou seja, daqueles que estão pagando para baterem em Valmir e não conseguem decolar, só tem perdido. Eu pergunto, nesse rompimento, a maioria da liderança ficou com quem? Deixa eu repetir a pergunta. Nesse rompimento que houve, a maioria das lideranças ficou com quem? Está respondido, não? Com quem trabalha. Com quem viu o eleitor o tempo inteiro e não apenas na época da campanha. Essa é a diferença. Eu comecei por onde terminei por aqui. Uma coisa puxa a outra. A questão do trabalho. Quem trabalha, há o reconhecimento popular. Não tenha dúvida. E esse festival de calúnias, de mentiras, não significam absolutamente nada para quem trabalha. Pré-candidata do PCdoB à presidência da República, Emanuela Dávila, esteve em Aracaju ontem. Concedeu entrevista coletiva, visitou obras na capital e surpreendeu ao público presente quando elogiou as ações de Erivaldo Nogueira e André Moura em busca de melhor qualidade de vida para a população. É engraçado, né? Porque muita gente